Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pressão parcial de um gás e a pressão total de gases em uma mistura gasosa. Fique comigo até o fim desse vídeo, você não vai se arrepender. Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Vamos definir o que é a pressão parcial. Olha só, o próprio nome já diz, parcial. Quer dizer que eu tenho parte da pressão total. Nós definimos cientificamente a pressão parcial como sendo a pressão de um gás, a pressão exercida por um gás, como se ele estivesse sozinho no recipiente daquela mistura gasosa que você está analisando, ok? Então, por exemplo, neste caso aqui, nós temos lá uma mistura do gás A com o gás B. O que é a pressão parcial do A? Você exclui o B e imagina só o A. O que seria a pressão parcial do B? Você exclui o A e imagina ali só o B. Eu vou ilustrar esse conceito para vocês, ok? Para que vocês possam entender com perfeição o que está acontecendo. Então vamos nessa, ó. Aqui eu tenho, galera, ó, a mistura do gás A com o gás B, certo? E aí eu separei esses gases, ó, em dois recipientes diferentes, correto? Então aqui está o gás A, aqui está o gás B. Notem que em todos os sistemas a temperatura é constante e o volume é constante. Isso é importante para você poder falar da pressão parcial, ok? Se você mexer no volume ou mexer na temperatura, claro, você teria um outro sistema gasoso e isso vai alterar a pressão, tudo bem? Então olha só, aqui foi me dado que a pressão do A vale 1 atm, ok? Vale 1 atm. Foi dado para mim que a pressão do B vale 3 atm. E foi dado para mim a pressão total? Não, mas a pressão total é o de menos. Por quê? Porque a pressão total nada mais é do que o somatório das pressões parciais dos gases desta mistura. Então 1 mais 3, 4 atm. Prof, é só isso, pressão total e pressão parcial? Sim, é bem simples. Porém, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Eu tenho que tomar cuidado com a aplicação da equação de Clapeyron quando eu estiver falando da pressão parcial ou da pressão total. Porque a equação de Clapeyron, pessoal, ela serve tanto para um gás isolado quanto para uma mistura gasosa. Porém, como é que eu vou saber quais dados eu devo utilizar? Então, olha só, quando você está falando de um gás apenas, você vai utilizar os dados desse gás, ou seja, o número de mol dele. Que nem aqui, eu tenho gás 1, então eu só poderia colocar aqui o número de mol 1. Isso vai me dar a pressão 1, que é a pressão do gás. Volume constante, R constante, temperatura constante. Se eu estivesse falando do gás 2, eu iria utilizar o número de mol 2. Isso iria fornecer para mim a pressão 2, volume constante, R constante, temperatura constante. Prof, e se eu estiver falando da mistura? Então, nesse caso, eu teria que utilizar o quê? O número de mol total para poder chegar na pressão total, tudo bem? Então cuidado com os dados que você vai utilizar para usar a equação de Clapeyron, isso é muito importante. E eu vou mostrar para vocês através de um exercício como é que isso acontece, tá legal? Então olha só, nós temos aí, se você quiser pause o vídeo para ler com calma o enunciado, eu vou ser mais diretão com vocês aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, ó, ele me dá uma massa do gás oxigênio, ele me dá uma certa massa de gás hidrogênio, tudo bem? E aí ele quer saber qual é a pressão total desse sistema. Bom, primeiro, a massa não vai ser, eu não posso colocar massa na equação de Clapeyron, concordam comigo? Então eu vou ter que encontrar o número de mol. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu tenho lá, para o número de mol do gás oxigênio, eu sei que tá mexendo aqui, gente, desculpa. Ó, eu sei que para 1 mol do gás oxigênio, eu tenho quanto? 32 gramas. E aí eu multiplico pela massa que ele me deu no enunciado, tudo bem? Cancelou grama, sobra mol bonitinho. O número de mol de gás hidrogênio, eu sei que 1 mol corresponde a 2 gramas. A massa que ele me deu no enunciado foi de meio grama. Cancelou grama, sobra o mol bonitinho. Achei o número de mol de cada gás. E agora? Agora eu somo esses números de mols para ter o número de mol total. Já que eu quero a pressão total, eu preciso do número de mol total, já que ela está em função deste, ok? Então olha lá, somando aqui 0,3 mol. Agora, para chegar na pressão total, equação de Clapeyron de novo, ok? Só que a equação de Clapeyron aqui com o número de mol total, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Eu vou isolar a pressão total, então o volume vai ser divisor no segundo membro, e aí eu substituo. Número de mol total, 0,3 mol, R, 0,082 litro atm, mol menos 1, Kelvin menos 1. Temperatura, cuidado que ele deu graus no enunciado, 27 graus, mais 273, 300 Kelvin, ok? O volume é de 1 litro dividir por 1, não dá diferença, concordam comigo? E aí cancelando as unidades a gente tem exatamente a pressão
total deste sistema, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal do Prof, pode comentar também. Na descrição do vídeo, links das minhas redes sociais, inclusive do grupo de estudos do Facebook. Beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!